Olá, estamos aqui mais uma vez na Liderarte para falarmos sobre marketing, liderança e gestão. Hoje eu tenho uma convidada especial chamada Tamires Oliveira. Tamires, que prazer te receber, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gisele. O prazer é todo meu. Conhecer o trabalho. Gosto muito de conversar com você e vamos aí. Vamos lá. Tamires, você é nutricionista Sim. e eu acho que é um profissional extremamente importante. Vocês fazem a diferença das pessoas quando estão bem, quando estão se preparando para altas performances e quando estão mal também, né? É o tipo de profissional que existe uma brincadeira que fala que ou você vai ao nutricionista por amor ou vai pela dor. E o Sim. que você acha do nutricionista e se essa frase que eu falei tem alguma coisa a ver com o dia a dia de vocês? Não, tem tudo a ver. Na verdade, assim, a nutrição, ela agora que está ganhando mais campo, né? Se a gente for ver bem, antigamente o nutricionista era muito mais em hospital, hoje tem muito em consultório, as pessoas vão com uma alta performance realmente, os atletas, ou as pessoas que querem ficar com o corpo mais do jeito que elas querem, né? Então, um Uhum. pouco mais músculo, enfim, menos gordura, que é o que a gente sempre precisa. Mas a área que cresce muito é a parte de doenças. Infelizmente, as doenças vêm crescendo, né? Uhum. E o nutricionista é um papel muito importante, porque ele vai fazer com que o paciente ele tenha uma vida melhor, né? Ou talvez uma sobrevida melhor, depende do quadro clínico. E é o que você falou, né? Infelizmente, a pessoa vai pelo amor, porque gosta de entender, que gosta do que vai comer, né? E até mesmo melhorar estilo de vida através da Uhum. nutrição, ou vai porque precisa mesmo ter um problema. E como que você decidiu ser nutricionista? Você, Ah, você conhecia algum nutricionista? não. Como que então você decidiu Não, ser nutricionista? essa é uma pergunta muito legal, que poucas pessoas sabem. Na verdade, eu fui prestar meu vestibular para medicina, que eu queria entrar na área da saúde, sempre fui apaixonada pela área da saúde, Uhum, porém eu gostava muito sempre da prevenção, né? uhum. Nunca gostei de tratar doenças, né? Eu sempre gostei de prevenir, eu acho ajudar as pessoas a não chegar a certo ponto. E eu não entendia muito bem o que eu queria, e como eu sempre fui bailarina, né? Sempre fiz balé, estudar dança, e eu não engordava. Então eu queria entender o porquê eu não conseguia ganhar peso. Você das coleguinhas gordinhas, você magrinha, perguntava assim, por que eu não consigo engordar? Na verdade, era um complexo, né, de inferioridade que eu tinha, e aí eu falei assim, não tá legal isso pra mim, eu gostaria de ganhar um pouco mais, que na época eu não entendia que eu tinha que ganhar mais músculo, enfim. E aí eu fui fazer nutrição pra entender do meu metabolismo, eu achava que ele era muito acelerado, e de fato é, né, de fato é. E aí eu me apaixonei pela nutrição e, na verdade, eu fui me apaixonar mesmo pela nutrição, uma coisa assim muito curiosa, foi depois que eu terminei a faculdade. Que eu fui fazer uma especialização voltada para atendimento em consultório. Sim, e nesse caminho teve alguém que te inspirou um pouco mais? Teve algum Teve. professor? Porque a gente vai na graduação, tem acesso aos 40 professores e de repente tem aqueles mais odiados, aqueles que a gente nem lembra o nome, mas tem aqueles que marcam. Tem. E se tem essa pessoa, o Uhum. que você viu nela? Como eu te falei, na faculdade foi um momento meio. Não digo os professores são maravilhosos, todos foram muito legais. Uhum. Só que eu acho que mais pegou pra mim foi depois que eu terminei minha faculdade. Então eu conheci, na verdade, um professor. Ele chama Dr. Dan, espero que ele esteja aí ouvindo. É, ele é muito, muito, assim, gastroenterologista, assim, super inteligente, né? Uhum. E ele estudava microbiota intestinal, que foi um dos pontos que na faculdade eu tinha já visto e gostado sobre estudar sobre intestino. E no curso que eu fui fazer, ele volta muito no intestino, ele e a doutora Maria de Lourdes. Então, eles me inspiraram. E, de fato, eles não são nutricionistas, né? Eles são médicos, mas que me inspirou. As nutricionistas, como eu te falei, não que não me inspiraram. O Uhum. problema é que na faculdade era uma coisa muito louca, assim. Eu tinha que trabalhar, estudar, então eu não focava muito. Eu focava mais em entregar trabalho, em finalizar as coisas, entendeu? Em cumprir metas. Quando eu saí da faculdade, me especializei, assim, falei assim, não, agora eu vou curtir a nutrição. E aí foi que eu foquei e eu vi alguém que falava desse assunto de intestino, focado Que nisso. Eu falei, legal. meu, e me apaixonei, foi isso. E dizem que tem duas coisas importantes que a gente ouve na medicina ou na nutrição. Eu queria Aham. conversar com você. Sim. Hipócrates, ele tem um famoso juramento que os médicos fazem que diz que o teu alimento seja remédio
e que o teu remédio seja alimento. Sim. O que você acha dessa frase? Eu concordo super, porque, Gessé, somos nutrientes. Do alto da cabeça, à planta dos seus pés. Você é nutriente, entendeu? Então, o nutriente, ele é o seu verdadeiro remédio. O que acontece é que, infelizmente, as pessoas, elas não têm a autoconsciência do que é ser nutrido. Porque se alimentar não é nutrir. Então, você não sabe se você está comendo apenas por comer ou você está se nutrindo. Então, acho que vai fazer efetivamente uns 5 anos já, de 10 anos que eu tenho na nutrição, que eu venho impondo essa frase, né? Que o meu alimento é meu medicamento. Até eu e meu esposo em casa fala que a gente entra na cozinha e fala, aqui é a nossa farmácia. A melhor farmácia do mundo. Entendeu? É isso. A melhor farmácia do mundo é a sua cozinha, né? Falando sobre isso, Tamires, que é o seu dia a dia, a prevenção alimentar. Sim. Se uma pessoa se cuida da alimentação, o que eu posso dizer para ela na prática que a vida dela vai melhorar ou vai mudar? Porque eu imagino que as pessoas, elas, quando estão comendo, pensam no prazer da comida, né? Sim, normal. E nesse prazer absurdo, elas se perdem até em saber o que estão comendo e para que estão comendo. Sim. Imagino que seja difícil você explicar isso, mas em que a pessoa que come melhor, ela ganha? Então, a nutrição funcional entra muito nesse quesito, né? Porque você precisa estar nutrido para o seu cérebro funcionar. Para você dormir melhor, para você acordar melhor. Então, a nutrição, eu falo que quem come direito prospera, né? A nutrição faz você prosperar. Por quê? Porque ao invés de você gastar seu tempo e dinheiro com coisas que não geram saúde para você, não que não gere saúde, que você vai fazer ali, eu tô doente, então eu vou tomar um medicamento, só que aquele medicamento vai fazer aquilo naquele momento. Só que o que você tá fazendo para aquilo não voltar? Para aquelas consequências não voltar. Então, a nutrição, ela faz esse papel, né? Você é aquilo que você ingere e o que você absorve, tá? Porque às vezes as pessoas acham que estão comendo bem, mas não tem um intestino bom, então não está absorvendo direito, né? É a famosa pia entupida, né? Come, retém, e aí não sabe por que tem aquele efeito sanfona. E a obesidade, ela é uma doença, e que vem junto com as amiguinhas dela várias outras doenças, né, crônicas. Então a nutrição, ela entra nisso. Ela vai fazer com que você melhore tudo, seus relacionamentos interpessoal, porque veja bem, uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes, então você já vai, você se nutrindo bem, você tendo uma boa saúde intestinal, então você não vai ser enfesado já, vai ajudar nisso no humor, né? Sim, engraçado falar sobre isso. Enfesado é uma palavra que as pessoas usam e não entendem a etimologia, né? Então a pessoa enfesada é a pessoa cheia de fezes. Cheia de fezes. Você tem uma palestra que você mostra, inclusive, os vários tipos de cocôs, né? Sim, sim. Como que é esse momento na palestra e como que as pessoas reagem? Então, pra mim é uma coisa muito normal, natural, né? Falar sobre cocô. Porque até a minha família brinca, a doutora Cocô chegou. Mas por quê? Porque é muito importante a gente ver o que você tá excretando. De fato as pessoas não davam importância a um órgão que é sujo, né? Desprezado, e que hoje é o mais importante. A medicina comprova isso, né? Engraçado, Gessé, que eu venho estudando intestino, como eu te falei, do meio da faculdade até hoje. Então, daí mais ou menos uns 7 anos. É um tempo bem considerado, né? Sim, quase uma década. Quase. Sim, 7 anos. E eu não via muito a medicina falar sobre isso. Hoje eu vejo, eu fico muito feliz. Porque é uma forma da gente dar saúde, gerar saúde. Porque todas as doenças, quase todas as doenças, vamos por aí, tô chutando, uns 90% vem do intestino. Então, você imagina só se você é uma pessoa que você não sabe o que está comendo, não sabe o que está fazendo, e que você tem um intestino super descontrolado. Então, assim, você já vai ser uma pessoa enfesada, o seu relacionamento não vai ser legal com as pessoas, você não vai conseguir progredir muito no seu trabalho, porque você sempre vai estar cansado, porque você sempre vai estar esgotado, você não vai conseguir raciocinar, é uma pessoa que pode ter um pouco de anemia também, né, em questão de falta de ferro, enfim. E que não era para existir, né, porque tudo hoje é fortificado em ferro, tal, no Brasil, mas as pessoas ainda têm esses tipos de doenças.
E você fala sobre o intestino bastante. Dizem, eu não sei, não sou especialista, mas existe uma relação direta entre o intestino e o cérebro. É certo falar isso? É certíssimo. E dizem que tem neurônios no intestino. É que assim, na verdade, o sistema do intestino, ele é assim, diferente do cérebro, neurônios, cerebral. Então, vamos lá, como posso te explicar? Ele tem o cérebro e o intestino é uma linha só, tá? Então, por exemplo, já viu aquela pessoa que passa um nervoso, é o famoso piriri, vamos dizer assim, um linguajar mais, Tem né, pessoas que têm, normal. inclusive, a gastrite nervosa, Gastrite nervosa. sente aquela queimação. Isso, gastrite e refluxo, você pode ter certeza que a pessoa tem uma desbiose intestinal, tá? Então, vem do intestino para cima, nunca é quase de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, se a pessoa, por exemplo, o hormônio do prazer, serotonina, é produzido, boa parte dele, dentro do intestino. Então, você imagina se a pessoa é travada, assim, ela é constipada, né? Ela não consegue produzir bem esse hormônio. Então, você sempre vai estar um pouco estressado, um pouco mais enfesado. E isso impacta muito na vida dela, né? Na vida em tudo, em geral, né? Ó, por exemplo, ela não consegue ter o autocontrole sobre a vida dela. E essa relação, então, Cérebro e intestino é totalmente. ela, além de ser uma questão nutricional, passa a ser uma questão emocional. Sim, totalmente emocional. E física. Pode física. desenvolver uma patologia porque não está se alimentando direito ou não está absorvendo o que deveria. Eu vou explicar para você. Sim. Dentro do nosso intestino, a gente tem uma caixinha chamada microbiota intestinal. Dentro dela, ela se divide em dois grupos, que são dois grupos de bactérias, Firmicutes e Bacteroidetes. As Firmicutes são as bactérias patogênicas, vamos supor, que ela vai existir dentro de você, só que ela não é aquela que vai te gerar saúde, enfim. Se ela tem muito dentro do seu intestino, ela causa uma nomenclatura que a gente fala desbiose intestinal, um intestino desbiótico. E as bacteroidetes são as bactérias boas, tá? Que vão agregar saúde em você. Então, por que o nutricionista fala para você sempre comer fruta, legumes e verduras, ter introdução de fibras? Porque você vai alimentar o grupo de bactérias positivas para você, que são as bacteroidetes, entendeu? E o que isso vai acontecer? Vai te gerar mais absorção de nutriente, você não vai ficar retendo líquido, você, querendo ou não, vai ter menos crises, por exemplo, como rinite, bronquite, sinusite, tudo vem do intestino. Dor de cabeça frequente, entendeu? Então, olha só, já pensou você viver com dor de cabeça e não sabe? É do intestino. Ou seja, você tem que dar aula, a aula será improdutiva. Se você tem que trabalhar, o trabalho será aquém do que você pode apresentar. E o seu relacionamento interpessoal, tanto dentro da sua casa, quanto no seu trabalho, onde você for. Então, isso é muito importante. Você ter uma vida alinhada, né? Uma linha só, lembra? Cérebro e intestino? Isso vai te ajudar muito em todas as questões. Como que é o seu dia a dia? O que você faz exatamente? Você é um nutricionista, esta é a sua profissão. Sim. Mas você deve atender em hospitais, em clínicas, em empresas. Como que funciona o seu trabalho? Palestras? Tá. Isso é muito legal. Bom, eu sempre gostei de palestrar, só que uma das coisas que eu mais gostei, que eu gosto, que eu amo de paixão, é atender em consultório. Então, além de trabalhar, de ser nutricionista, eu sou esposa e mãe. Então, eu tenho uma filhinha, a gente vai fazer 3 anos, então, assim, eu tenho que me dividir em vários pontos. Por quê? Porque senão eu vou ficando, né, esgotada. E aí, como eu trabalho em consultório, eu trabalho muito com energia de pessoas, né? As pessoas chegam querendo algo, só que você tem que saber como falar com aquela pessoa, né? E aí, eu também faço a parte... Eu trabalho dentro de um hospital hoje, mas é numa clínica à parte, né? Que é dentro do Sírio, só que é na clínica Halt, uma clínica muito legal, inclusive. E lá eu pego, assim, é um meio hospitalar, só que as pessoas que vão lá são pessoas que não estão internadas. Elas vão com as próprias pernas lá porque elas querem algo de você. Então, o meu papel é muito convencimento em todas as áreas. É convencer minha filha que o mundo é de um jeito. É convencer, assim, em casa, vamos fazer aquilo. E dentro do consultório também é convencimento. Ou seja, eu trabalho com convencimento, né? Então, na clínica ou em casa, ou se você vai numa empresa falar sobre nutrição... É convencer as pessoas. O maior desafio é convencer. O desafio é convencer, porque veja bem,
Se você vai ao médico, você está doente, o médico vai te dar uma receita e você vai na farmácia e vai comprar e tá tudo ok, entendeu? Sim. O remédio vai fazer por você. No meu caso, não. Eu tenho que convencer o meu paciente, porque quando ele for comer, quando ele for beber alguma coisa, ele não vai ter a precisão da receita do nutricionista, ele vai ter livre-arbítrio para fazer o que ele quiser. Então, eu tenho que convencê-lo num papel, sim, tranquilamente. Sem falar, apelar, sem sem apelar, porque eu não dramatizar. gosto disso, os Isso. pacientes sabem disso, é o amor, sabe? Sim. O amor salva vidas. Quando você chega numa empresa, eu acredito muito nisso que você falou, só para deixar claro aqui para quem esteja assistindo, o amor salva vidas. Amor salva vidas. Tamires, quando você chega numa empresa e você tem que falar para 30, 40, 100, 200 pessoas sobre alimentação, geralmente alguém te chamou para fazer esse trabalho. Como que essas pessoas te recebem e principalmente na questão desse convencimento que você fala, porque eu vou convencer que uma pessoa que ela tem que comer bem, isso pode colidir com algumas crenças que ela tem. Você usa até algumas expressões interessantes sobre amigo Zé Cova, ou Zé Covinha, ou você falou sobre, além de hereditariedade, Existe boquetariedade. E eu queria que você explicasse. Chegou lá, Tamires, nutricionista chegou para falar na empresa. Como que é essa recepção e como que você explica esses pontos que nós conversamos agora? Primeiro, a gente é um pouco julgado, né? Assim, pela aparência, as pessoas já olham um pouco o nosso marketing, né? Nutricionista magra, assim, né? Relativamente. Infelizmente, as pessoas julgam assim, né? Uhum. E quando você vai falar, você tem que ver o que você vai falar, para não impactar na vida da pessoa. Porque, como você falou, tem a questão tradicional dela, tem a questão familiar e a boquetariedade, né? Que passou de bisavô para avô, para papai, para até chegar na pessoa. Assim, a vovó colocava sal demais, a mamãezinha coloca sal demais, ele coloca sal demais. Ou carboidrato, né? Como Sim. é hoje o grande, assim, vilão, querendo ou não, de todo mundo, né? Uhum. Muito carboidrato. Então, pão, assim, o acalanto da mesa, né? O cheirinho do café, do leite, enfim. Uhum. São questões que eu levanto que é um pouco que as pessoas não gostam muito, mas são alimentos pró-inflamatórios, né? Que eu sempre falo, e que se um processo de emagrecimento você, ao certo ponto, retirar ele por um momento, vai fazer muito bem para sua saúde, tanto intestinal quanto também do seu metabolismo, né? Acelerar um pouco mais. Mas, quando eu vou falar para algumas pessoas, as pessoas, assim, elas me ouvem, tá? Porque você precisa primeiro descontrair. Uhum. Você precisa falar, mas você também precisa ouvir. E às vezes ouvir não é só na fala, é o jeito da pessoa, né? Uhum. É como a pessoa se expressa. Então ali você vai ver o que você vai conseguir falar, o que você vai conseguir palestrar. E de fato, assim, é muito gostoso, né? Porque você vai falando coisas do dia a dia que você passou. Sim. Assistir palestra sua é muito divertido, é muito prático. Tem que ser objetivo, você, né? Isso, você é bem objetivo e as pessoas saem entendendo e compreendendo Exatamente. O porquê de algumas mudanças na empresa ou na vida particular dessas pessoas. Mas eu queria que você falasse quem que é o amigo Zé Covinha. Zé Covinha que fala? Na verdade, Gessé, eu não sei se esse termo existe por aí, mas eu acho que eu fui que eu acho que... Você é uma das propagadoras dele, uma das propagadoras. Eu acho que foi, não patentei ainda. Isso. Mas assim, o que acontece? Quando eu falei esse termo Zé Covinha, foi até de uma forma para eu expressar para um adolescente, né? Que esse adolescente, ele era muito influenciado na escola e ele tinha um problema de obesidade, que não dava, assim, para ele viver consumindo aquilo que os colegas dele na escola consumiam, entendeu? Aí eu falei assim pra ele, olha, veja bem, existem uns amigos Zé Covinha. Cochichando assim, né? Olha, cuidado que tem um amigo Zé Covinha. Tem uns amigos Zé Covinha. Aí ele olhou assim pra minha cara e falou assim, aquele, sabe, vai abrir uma cova e jogar dentro. E aí você vai ser enterrado e a pessoa vai continuar a vida normal. Por quê? Nem todo alimento é pra todo mundo. Sim, mas o Zé Covinha, na prática... Na prática é aquele amigo, gente, que não tá nem aí pra você... Que, assim, ele não é mau, ele é gente boa. Mas o hábito dele qual que é? É totalmente errado. É aquele amigo que vai te levar sempre pra um barzinho ou pra um happy hour. Traz pastel todo dia. Leva no McDonald's. Leva pra comer um hambúrguer, leva pra comer um refrigerante, ou tomar mesmo aquela cervejinha de final de semana, todo mundo toma. Ele comprou um refrigerante de 3 litros e fala assim, ó, comprei pra gente. E não é na maldade. Uhum. É isso, eu quero deixar claro aqui, tá, Sim. gente? Não é na maldade. Na verdade, a pessoa vai chegar, vai te oferecer
Por quê? Porque te ama, porque quer estar com você. Só que aquela pessoa não tá no mesmo momento que você. E você educadamente tem que conversar. Tanto que isso mexe muito no meio social, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô começando dieta, eu vou ficar, não vou ficar social mais, eu vou parar de ir na casa das pessoas. Não, não é isso, gente. Mas também não dá pra ficar todo final de semana, Gessé, e todo dia fazendo algo que não vai ser bom, porque a gente somatiza. Ou vai somatizar a doença, ou vai somatizar a saúde. Você falou uma coisa interessante sobre as pessoas que, sem saberem, estão assinando um termo de suicida. Também eu falo muito sobre isso. Eu falo assim pra pessoa, olha, você quer ter saúde ou quer ser um auto-suicida? Porque eu me incluo também, porque às vezes a gente se pega se suicidando um pouquinho. Então, a sua consciência precisa estar muito bem centrada para você não fazer isso todos os dias. Você precisa se impor limites, né? E quando você controla, por isso que eu falo, toda pessoa que controla o que ingere é uma pessoa próspera, porque ela vai ter prosperidade em tudo, gente. Prosperidade não é só dinheiro, que claro que isso é uma consequência, mas vai ter prosperidade de vida. Tamires, você cuida da sua carreira, Sim. você faz umas lives bem interessantes, você tem um trabalho muito bonito que você faz aí na internet. O que é marketing para você? Olha, o marketing para mim é o boca a boca das pessoas, sabe? Eu acho que o meu trabalho, se atingir uma vida, vai atingir outras vidas. Então, todos os dias eu acordo, eu estou com o meu marketing, sabe? Eu quero estar bem aonde eu chegar. Eu posso ir na padaria, Gessé, mas eu quero estar com o cabelo escovado, quero estar bem. Por quê? Porque eu posso encontrar alguém, eu posso motivar alguém a querer ser. Não que eu seja a melhor, mas não é isso, pelo amor de Deus, mas querer ser um pouco daquilo que eu estou buscando a ser, que é bem, fazer bem pra mim mesmo, vou fazer o bem pro meu próximo. Então esse é o meu melhor marketing, sabe? O boca a boca. Muito bem. Eu acredito nele. Muito bem, muito bem. É o marketing clássico, a indicação, É indicação. enfim, tem várias. A gente pode dar vários nomes mais modernos para isso, mas na verdade é isso. Uma pessoa satisfeita vai fazer negócio com alguém que conhece, gosta e confia, Exatamente. e vai indicar para outra pessoa, e a outra pessoa, com a segurança de quem indicou, vai contratar e vai constatar experimentando seu serviço. A última pergunta, Tamires, porque tivemos que fazer um trabalho um pouco mais curto, mas foi muito bom. Acho que nós tocamos alguns pontos bem, bem delicados e importantes. Tamires, o nutricionista, quando ele orienta, ele está num papel de liderança, de condução, daquela pessoa que foi às vezes pedir socorro, às vezes pedir ajuda, e às vezes ela vai pedindo uma coisa pensando que é aquilo que ela quer e descobre aquilo que ela precisa. Como é que você cruza o papel do nutricionista com o papel de um líder, por exemplo? Sim, então, o nutricionista, principalmente de consultório, ele é um líder. Ele precisa saber liderar, ele precisa saber lidar com aquela situação. Então, liderança. Nós precisamos saber fazer com que aquele paciente se sinta acolhido e que se sinta, nesse acolhimento, liderado por você. Porque quando a gente está numa prisão de pensamento, uma prisão de abstinência, assim, eu preciso consumir aquilo, sabe? Então você, na verdade, vai ser o norte daquela pessoa. Então você vai dar caminhos para ela chegar até aquele objetivo, porque não é fácil. A gente sabe que às vezes sozinho a gente não consegue, mas a gente vê uma luz, né? Uma pessoa fala: caramba, é isso, eu posso fazer isso. É uma coisinha só, uma palavra que você faz, um pequeno ajuste numa dieta que vai fazer total diferença para a vida daquela pessoa. Então eu acho que isso é saber liderar, é você saber conversar, é você ter empatia ao próximo, né? Se colocar no lugar dele. Né? Não chegar assim só falar assim, faz isso e acabou, tchau. Eu não consigo fazer isso, gente. Olha, quem estiver assistindo isso aqui sabe, eu nunca consegui não mexer numa dieta de um paciente, entregar uma dieta pronta, nunca. Eu nunca consegui fazer isso, eu nunca vou fazer. Por quê? Porque cada um é um, nem todo alimento é para todo mundo, né? Principalmente eu que trato o intestino, sei muito bem. E eu quero liderar cada vez mais a vida de pessoas para essas pessoas liderarem os outros. Então, assim, meio que a gente vai fazendo uma escola de liderança dentro de um consultório, né? Porque essa pessoa aprende e passa pro próximo. Porque às vezes é um trabalho mínimo, a pessoa pode transformar. Olha,
a nutricionista disse, você tem, por exemplo, um triglicérides alto, ó, se você diminuir um pouco o açúcar, diminuir um pouco a parte de sucos, por exemplo, você vai melhorar. Poxa, já é uma informação que aquela pessoa teve até chegar a mim, Muito né? bem. Então é isso, o meu trabalho é ensinar, ser clara e objetiva para o próximo saber e assim vai a corrente do bem, Perfeito, tá bom? Tamires. Eu acho que é isso. Olha, nós tocamos aí alguns pontos. Eu acredito que a gente podia conversar algum outro dia sobre a importância do líder que se alimenta bem. Quem sabe se você Poxa, aceitar, a gente faz um muito papo bem. mais longo. Mas por agora eu quero te agradecer Obrigada. profundamente, dizer que foi uma conversa muito boa. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Falar de nutrição é sempre bom, é muito esclarecedor. Como eu falo, gente, a nutrição salva vidas. Nutrição, ela faz você ser próspero na vida, em todos os sentidos. Então, se nutra, não só coma por prazer, nutre seu corpo. Afinal de contas, ninguém vai sair com um carro sem gasolina, não é verdade? Verdade. Acabei de falar com a Tamires Oliveira, nutricionista, uma profissional que no seu dia a dia tem cuidado das pessoas, ensinado as pessoas a se cuidarem, que é o mais difícil. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia, ótimos negócios, bom trabalho e Obrigada. sucesso. Tchau, tchau.